Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes. Por favor, ligue as luzes aqui da frente, para iluminar um pouco melhor aqui. Juízes, capítulo 13, por favor. Livro de Juízes. Logo depois do livro de Josué, Juízes, capítulo 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais, e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado estas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho, Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Refletiremos sobre esse tema, Manoá e sua esposa, amigos verdadeiros e companheiros de jornada.
E nós estamos diante de uma personagem anônima nas Escrituras. Nós não temos em nenhum texto bíblico o registro do nome da esposa de Manoá. Ela é apenas conhecida como a esposa de Manoá. E ainda assim, quando nós caminhamos nessas narrativas de Juízes capítulo 3, 13, 14, Juízes capítulo 15 e 16, nós observamos um casamento como poucos nas Escrituras. Isaac e Rebeca não tiveram um casamento como Manoá e sua esposa. Jacó e Raquel não tiveram um casamento como Manoá e sua esposa. Davi, com muitos problemas conjugais, nem de longe teve um casamento que se aproximou da amizade, do companheirismo, da fidelidade que havia na relação de Manoá com sua esposa. E para a gente compreender um pouco essa história aqui, é fundamental a gente observar o pano de fundo da vida de Manoá. Manoá vive no tempo dos juízes, e o tempo dos juízes era um tempo difícil. Juízes começa dizendo que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Não é que não havia um rei sobre Israel, é que o povo de Deus não queria mais que Deus fosse seu rei. Quando começa o primeiro livro do profeta Samuel, o povo pede um rei no lugar de Deus. Samuel se entristece, mas Deus diz: não fique triste, Samuel. Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E aí Samuel vai ordenar o primeiro rei de Israel, que é um rei segundo o coração dos homens, Saul, um rei muito complicado. Só depois é que Deus estabelece um rei segundo o seu coração, um rei que o amava, que é o rei Davi. O período dos juízes era um período caótico. O povo havia se tornado impuro moralmente, impuro religiosamente, havia se misturado com as nações vizinhas, praticado as idolatrias das nações vizinhas. O povo de Deus sacrificava seus filhos ao altar de Baal e Moloque, deuses das nações vizinhas. Era um período realmente caótico. Havia pouquíssimas referências morais, referências éticas e referências espirituais. E nós estamos diante de um casal de fazendeiros, um casal simples, humilde, mas um casal satisfeito um com o outro, um casal satisfeito com seu Deus, um casal que, a despeito das ausências de exemplos morais e espirituais, conseguiram caminhar bem, em amizade, até o fim. Um outro ponto é que o casamento de Manoá tinha uma condição muito delicada. O texto diz que sua esposa era estéril. E ser estéril naquela época, é importante a gente lembrar, que era uma condição terrível. A mulher era considerada praticamente que uma leprosa. Ela sofria um grande preconceito cultural. Ser estéril era um grande problema porque Manoá era fazendeiro. Ele precisava de homens, de filhos, para que o ajudassem naquela vida difícil do cultivo da terra, a lida da fazenda. Ser estéril era uma condição que trazia muita dor, muita vergonha e muita humilhação para a esposa de Manoá e para essa família. E quando a gente olha o texto de Juízes capítulo 13, a gente percebe alguns elementos. O primeiro deles, no versículo 1, é a condição em que Manoá e sua esposa viviam. Como nós acabamos de dizer, eles viviam sob o período de juízes. E nesse período de juízes nós temos como marca o povo de Deus se afastando de Deus, cometendo pecados terríveis. Deus, por amar esse povo, castiga o seu povo, levantando uma nação ímpia para disciplinar seu povo. Esse povo geme debaixo da escravidão dessa nação ímpia. O povo se arrepende dos seus maus caminhos, clama a misericórdia e a graça de Deus. Deus levanta um libertador, que é chamado de juiz. Esse libertador liberta o povo de Israel, o povo de Deus, da opressão, da escravidão, daquele povo que o havia afligido. E o povo de Deus não aprendeu com essas várias sequências de pecado, abandono a Deus, juízo de Deus, arrependimento e livramento. Nós estamos diante de Manoá e sua esposa, vivendo no período onde por 40 anos os filisteus oprimiam o povo de Deus. Manoá, por ser fazendeiro, vivia uma situação muito delicada. Os filisteus proibiram os israelitas de usarem qualquer tipo de metal, de produzir qualquer tipo de metal.
Então os israelitas todos os dias tinham que pegar suas enxadas, seu arado, seu objeto da agricultura, levar até o campo dos filisteus. Eles iam amolar as enxadas, o material de trabalho dos israelitas. Eles trabalhariam o dia inteiro. No outro dia, ou tempos depois, assim que perdesse a fiação, eles precisariam voltar para amolar de novo os seus equipamentos. Era um tempo muito difícil. Dos versos 2 a 5, nós temos aqui a descrição da primeira visita do anjo do Senhor e as orientações dadas. O anjo do Senhor visita a esposa de Manoá. Eu creio que essa era uma mulher muito especial, uma mulher que temia a Deus, porque Deus conversa com aqueles que o amam, Deus se apresenta àqueles que o buscam. Deus se apresenta a essa mulher e Deus traz, em primeiro lugar, o diagnóstico dessa mulher. O texto nos diz o seguinte, no versículo 3: eis que você é estéril e nunca teve filhos. Depois o anjo faz uma promessa a essa mulher: você ficará grávida e dará à luz um filho. Depois o anjo mostra o que essa mulher deveria obedecer. Tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Depois o anjo mostra o que esta criança faria. O menino será nazireu, consagrado a Deus, e ele começará a libertar Israel do jugo dos filisteus. Essa será a missão desse menino, um menino muito especial. A seguir, dos versos 6, aí o que acontece? Nós vemos nos versos 6 e 7 que a esposa de Manoá era uma amiga, de fato, do seu marido. Ela se sujeitava ao seu marido. Assim que o anjo aparece a ela, nós vemos essa mulher correr imediatamente em direção a seu marido. Possivelmente havia outras mulheres na agricultura naquele dia. Possivelmente a esposa de Manoá possuía amigas, mas ela corre em direção ao seu marido, porque seu marido é prioridade em sua vida, é seu amigo, e ela conta as notícias em primeira mão a seu marido. Ela não conta a outras pessoas que estavam no campo, ela não conta a vizinhas, ela prioriza o seu marido. Um outro detalhe que a gente observa nesse texto está nos versos 8 a 12. Se você observar, nós temos aqui a segunda visita do anjo do Senhor. Mas antes dessa segunda visita do anjo do Senhor, a gente percebe no versículo 8, que Manoá ora a Deus. Deus, eu quero que o Senhor apareça de novo. Eu quero que o Senhor envie o teu anjo, porque eu ainda tenho dúvidas. Eu não sei como criar corretamente esse menino, e eu quero acertar. Deixa eu tentar conectar aqui o projetor de novo, que deu problema. Pronto, agora vai dar certo. Ok, ótimo. No verso 8, você vai perceber Manoá dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Você nota que Manoá era de fato um homem de Deus. Ele está preocupado com a vontade de Deus. Ele sabe que a revelação que sua esposa recebeu foi grande demais. Ele e sua esposa, fazendeiros simples, humildes, teriam um filho que começaria a libertar Israel de seu maior inimigo, que eram os filisteus. Então Manoá ora humildemente, pedindo mais uma visita de Deus, pedindo a intervenção de Deus. E como isso é verdade? Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos submetemos à sua vontade, quando nós procuramos conhecer a Deus, Deus se revela a nós. O próprio Jesus mesmo garantiu: peça e você receberá, busque e você será encontrado, bata e a porta será aberta, porque todo aquele que pede e recebe, é o que busca é encontrado, e aquele que bate, a porta se abre. Manoá busca, clama humildemente por mais uma visita de Deus, trazendo-lhe esclarecimento. E aí nós temos nos versos 8 a 12, essa segunda visita do anjo do Senhor. E mais uma vez, se você observar o versículo 9, Deus, ele ouve a oração de Manoá,
E o anjo de Deus, o anjo do Senhor, veio outra vez à mulher. O anjo não aparece a Manoá. Mais uma vez, segunda vez, o anjo aparece à esposa de Manoá, que o texto não traz o nome, quando ela estava no campo. Mas agora a mulher é esperta, ela age com mais sensatez que a primeira vez. Ela fala com o anjo: olha, aguarda um tempo que eu tenho que chamar meu marido. Tem uma autoridade no meu lar. Tem um homem que comanda a nossa família. Eu correrei para chamá-lo, não saia daqui. A esposa corre e diz: Manoá, o anjo que me apareceu está ali outra vez. Manoá vem e faz aquele cumprimento. Olá, tudo bem? Você é o homem que apareceu à minha esposa? Sim, sou eu. E Manoá disse: eu quero receber mais instruções. Eu quero saber como criar esse menino. E o anjo, mais uma vez, repete as instruções dos versos 13 e 14. Tudo aquilo que eu disse à sua mulher é para acontecer. Não é para sua mulher comer nada da videira. Não é para chupar uvas. Nem uva apanhada do pé para chupar. Não é para ela beber bebida forte. Não é para ela comer nada impuro. Porque a criança que crescerá no ventre dela será nazireu. O voto do nazireado está registrado em Números capítulo 6. É o voto de homens e mulheres que se consagrariam a Deus. Homens e mulheres consagrados a Deus, dedicados a Deus. Não tocariam em animais mortos, não beberiam vinho ou qualquer bebida misturada, qualquer bebida fermentada, não comeriam nada da videira, nada da uva, se absteria de qualquer alimento impuro, não cortaria o cabelo, porque havia sido consagrado ao serviço dedicado a Deus. E o anjo diz a Manoá: esta criança será especial. E a mãe precisa se resguardar enquanto essa criança cresce em seu ventre. Nada de uva, nada de bebida forte, nada de alimento impuro. E essa criança nunca cortará o cabelo, porque será consagrado a Deus para libertar o povo da escravidão de seus opressores, os filisteus. E aí nos versos 15 a 23, nós temos a descrição de uma experiência marcante, uma das poucas experiências tão marcantes que há na Bíblia. Manoá, querendo oferecer a hospitalidade típica de um oriental, diz para o anjo de Deus: olha, eu quero preparar um churrasco, uma comida boa para você. O anjo disse: não há nenhuma comida dos homens que eu possa comer. Manoá diz: qual é o teu nome? Por que você quer saber o meu nome? Eu sou o maravilhoso. Eu acho que quando o anjo fala: eu sou maravilhoso, eu e você nos lembramos imediatamente do texto de Isaías capítulo 9, quando Deus profetiza a Isaías que nascerá o filho, ele será maravilhoso, o governo estará sobre os seus ombros, o cetro nunca sairá de suas mãos, ele será o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Manoá e sua esposa estão diante de nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, tendo a sua aparição antes da encarnação no período do Antigo Testamento. Que visita gloriosa! Aquele por meio de quem céus e terra foram criados, aquele que nasceria cerca de 1.700, 1.400 anos depois, nascendo da Virgem, aparece aqui a Manoá e sua esposa, como aparece pouquíssimas vezes no relato do Antigo Testamento. Aí o anjo diz a Manoá: olha, você pode fazer um altar e oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício de gratidão a Deus. E o que acontece é espantoso. Manoá pega um animal, sacrifica esse animal sobre o altar, coloca fogo, e enquanto a chama está subindo, o anjo do Senhor, o Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, ele sobe junto com aquela chama até os céus. Manoá é tomado por um senso de temor e tremor que muitas vezes nos falta. Nós estamos diante do Deus que criou os céus e a terra, o Deus santo, 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 diante de quem toda língua confessará que Ele é Senhor, e todo joelho se dobrará.
E muitas vezes nos falta temor. Manoá nesse momento teme e treme. Ele diz à sua esposa: eu vou morrer, nós vimos Deus. Mas que mulher sábia, essa mulher que nem nome tem. Só uma mulher sábia poderia dizer ao seu marido: acalme esse homem, a gente não vai morrer, porque se tivéssemos que morrer, ele nem teria se dado ao trabalho de vir anunciar a nossa gravidez. Se tivéssemos que morrer, ele já teria nos levado. Olha que mulher sábia. A mulher sábia realmente edifica a sua casa. A mulher sábia realmente sabe acalmar um marido que está preocupado, que está ansioso, que está abatido, que está temeroso pelas turbulências da vida. A mulher sábia tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de renovação, de vigor ao seu marido. A mulher sábia, quando o seu marido está caído, o levanta. Os lábios da mulher sábia são como favo de mel, são doces para a alma e rejuvenescem os ossos. Essa é uma mulher sábia. Aí o texto de Juízes capítulo 13 termina no último versículo, versículo 24, dizendo que o menino nasceu. Deu o nome de Sansão, que significa brilha como o sol. A força dele, o poder que esse menino teria, o brilho do sol. Seria difícil ofuscar a importância desse menino. E eu creio que Sansão cresceu de um jeito tão especial, ouvindo desse pai e dessa mãe que eram amigos, que eram fiéis a Deus, que eram simples, mas honestos, dedicados, contentes com o pouco que tinham. Esse menino cresceu ouvindo de seus pais: você pertence a Deus, você é consagrado a Deus, seu nascimento é um milagre, o anjo do Senhor apareceu a nós, não nos tirou a vida, Deus tem projetos para a sua vida, Ele vai conceder a você um espírito de poder, e por meio da sua vida, nós seremos libertados dos nossos maiores inimigos. Como é especial crescer ouvindo isso. Eu pertenço a Deus, Deus tem compromisso comigo, projeto com a minha vida. Só que bastou Sansão crescer, os traços de mau caráter começaram a aparecer. Sansão era um filho teimoso. Capítulo 14 do livro de Juízes nos diz nos versos 1 em diante que Sansão foi até uma cidade chamada Tímina, e ali ele viu uma das filhas de seus inimigos, uma das filhas dos filisteus, e ele voltou para casa e falou para o seu pai e para sua mãe: eu vi uma mulher tímida das filhas dos filisteus, agora, ele é imediatista, agora, eu gostaria que vocês buscassem ela para eu me casar com ela. Porém, olha que homem de Deus, porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? O que Manoá e sua esposa estão dizendo é: meu filho, você não está fazendo uma boa escolha. Meu filho, água e óleo não se misturam. Meu filho, luz e trevas não convivem em harmonia. Meu filho, você tem que se enamorar, se casar com a filha do pacto, uma filha da aliança, um israelita, uma menina que ama ao Deus verdadeiro, que teme ao Deus verdadeiro, que vai te ajudar, que vai te estimular, que vai te levantar quando você estiver caído, que vai te encorajar a amar a Deus. Meu filho, cuidado com essa mulher ímpia, ela vai te destruir, vai te fazer mal. Assim são pais que são amigos e são homens e mulher de Deus. Você vê que eles são alinhados nos propósitos. Esse homem e essa mulher temem a Deus. Esse homem e essa mulher desejam o melhor para seu filho. Eles amam seu filho, mas eles amam seu filho tanto que eles têm a coragem de confrontar o seu filho olho a olho, de dizer quando esse filho está pecando contra Deus, de dizer quando esse filho está caminhando numa estrada de morte. O verdadeiro amor, se for necessário, ele machuca. O verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor expõe a idolatria do coração, o engano. E é isso que esses pais fazem.
Mas Sansão é teimoso, ele só faz sua vontade. Eu quero e quero agora. Sansão é vingativo. Ele fica noivo dessa menina da cidade de Tímina. Os filisteus não gostavam dele, os israelitas eram escravos. Os filisteus ouviram falar que aquele homem libertaria Israel. Sansão era forte. Então acontece um episódio onde Sansão se vinga e mata dezenas de homens dos filisteus, vingando-se. Sansão era promíscuo. O capítulo 16 nos diz que ele se deitou com a prostituta. Esse menino foi separado desde o ventre, separado para se consagrar a Deus, para não tocar em nada impuro. Ele mata um leão. Quando ele volta, ele vê que as abelhas haviam feito como é que chama, Saulo? A casa da abelha? A colmeia. E ele não, como nazireu, não poderia tocar em nada morto. Ele não só toca na carcaça do leão, como ele manipula o mel e come o mel, se alimenta do mel. Sansão cresce e ele, na idade adulta, não valoriza o privilégio que Deus concedeu a ele. Não valoriza a bênção de Deus sobre ele, os presentes que Deus concedeu a ele. Nós sabemos que isso acontece com muitos dos nossos filhos. Nós os trazemos à consagração, nós os batizamos como filhos do pacto, nós os amamos, nós nos dedicamos, nós nos sacrificamos, nós ensinamos, nós oramos por eles e com eles. Mas quando chegam numa determinada idade, nós percebemos nossos filhos escorrerem entre os nossos dedos. Muitas vezes, optarem por estradas que os levarão à destruição diante dos nossos olhos. Nós os exortamos, nós os admoestamos, nós tentamos nos comunicar com a consciência deles, dizendo: vocês são filhos do pacto, você é filho de oração, você é menina de gemido, de joelho no chão. Cuidado com esse caminho, cuidado com essa amizade. Olha, essa estrada é para onde você está indo, isso vai te destruir. A palavra de Deus reprova isso. E ele diz para você: que palavra de Deus o quê? O coração já se perdeu, já se desviou. Mas a gente aprende desse pai, desses pais amigos, o valor da oração. Eu creio que na medida em que Sansão se desvia, Manoá e sua esposa clamam a Deus pela vida dessa criança, porque era um casal crente. E em seu último ato, cego, cabelo curto, porque o cabelo de Sansão havia sido cortado, seus olhos foram furados, o cabelo havia crescido mais um pouquinho, e agora Sansão é levado como um espetáculo para o templo dos filisteus, e ali humilhado, Sansão pede uma criança, porque estava quase cego, para que o apoiasse nas colunas do prédio, e ali Sansão confessa seu pecado a Deus. Sansão se humilha diante de Deus, reconhece quantas bobagens cometeu em sua vida, por ter menosprezado a palavra de Deus. Deus abençoa Sansão mais uma vez com uma força extraordinária, ele empurra as duas colunas que sustentavam o templo cai. Morre Sansão, mas os generais dos filisteus, governadores dos filisteus, e com sua morte, Sansão mata mais filisteus do que todo o seu tempo de vida. Manoá e sua esposa eram um casal especial. Era um casal simples, que não tinham privilégios, não possuíam posições políticas, econômicas, grande envergadura social, não possuíam riquezas, mas a gente percebe algo nesse casal. Estavam satisfeitos com o pouco que tinham, estavam satisfeitos com a vida que levavam, e o mais importante, estavam satisfeitos com o pouco que tinham e com a vida que levavam, porque estavam satisfeitos um com o outro. Esse casal ouvia com atenção, eles acreditavam no que era dito por Deus, e eles se aconselhavam um com o outro. O anjo do Senhor aparece, a mulher sai correndo, e a primeira pessoa a quem ela dá a notícia é seu marido. Olha a comunicação presente. O marido ouve atentamente sua esposa,
Ele não a trata com desprezo, porque o anjo do Senhor apareceu a ela e não a ele. Você percebe que Manoá não duvida da palavra de sua esposa. Ele tem consideração, ele tem carinho, ele tem respeito por ela. Eles têm cumplicidade, eles têm amizade. Enquanto um fala, o outro escuta. Enquanto um fala, aquele que está escutando, escuta o outro falar até terminar. Você percebe que esse casal tem vida de oração. Manoá ainda tem dúvidas. Ele sabe que decisões importantes precisarão ser tomadas. E ele ora. Nada fortalece mais um casal. Nada pode melhorar tanto a comunicação de um casal, que um casal começar todas as noites a orar juntos. Você ora com sua esposa. Você pega nas mãos de sua esposa e ora por ela. Vocês se ajoelham juntos para chorar pelos filhos de vocês, para confessar o orgulho, a vaidade, para reconhecer quando falha. Você reconhece quando ofende o outro. A gente percebe que esse casal ora. Eles ouvem com atenção a voz de Deus. A gente nota que esse casal confiava um no outro e não se questionavam o tempo todo. Há casais que brigam por tudo, criam um caso por tudo. As situações são simples, mas já há tanta amargura que tudo cresce demais. Basta um olhar para o outro que o outro já está atacando, acusando, ofendendo. Essa mulher respeitava seu marido. Um velho pastor já dizia que o casamento é como uma escada. Toda vez que a mulher sobe um degrau, o marido vai subir mais um degrau. Quando ela sobe um degrau, o marido sobe mais um degrau para defender sua posição. E a gente percebe essa mulher respeitando o seu marido. O anjo vem visitar ela. Note a dignidade dessa mulher. Mas ela não trata seu marido com desprezo. Ela corre e diz: o anjo apareceu a mim. Venha falar com ele. E quando o marido vem com ela, essa mulher está calada, em sinal de respeito ao seu marido. É seu marido o líder espiritual da família, o líder dessa casa, que assume o protagonismo. E a gente nota que Manoá não era um homem omisso, não era um homem passivo. Ele toma providências, ele ora ao Senhor, ele é proativo, ele pergunta ao anjo se de fato era o anjo do Senhor. Ele quer saber o nome daquele anjo. Ele exerce a hospitalidade, ele quer receber aquele anjo em sua casa. Eles compartilhavam como casal uma fé firme em Deus e em sua promessa para eles. Você não vê na vida de Manoá e de sua esposa, em momento algum, questionamento da palavra de Deus. Para eles, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Talvez você se lembre de Gideão, um outro juiz no livro de Juízes. Deus aparece a Gideão e diz: eu vou te usar para libertar meu povo. Gideão diz: será? Quero fazer prova do Senhor. E a gente às vezes usa a narrativa de Gideão como vantajosa. Eu estou em dúvida da vontade de Deus, vou fazer prova, quero que Deus me responda. Mas fazer prova revela a incredulidade de Gideão. O que é maravilhoso é a fé desse casal, que recebe a palavra de Deus e a acolhe como verdadeira, em humildade, sem questionamentos, sem precisar de provas. Esse casal estava disposto a trabalhar juntos para criar seu futuro filho do modo instruído por Deus. E de fato, o cabelo de Sansão só foi cortado porque Sansão se perdeu na idade adulta. Mas até Sansão começar a dar suas cabeçadas, a cometer suas tolices, seus pais exerceram uma influência fiel, conforme a palavra de Deus os havia instruído. É isso que devemos fazer como pais: obedecer a palavra de Deus na instrução dos nossos filhos, mas ter a humildade que nos leva ao joelho no chão e nos faz clamar pela conversão deles,
porque só o Espírito Santo pode agir convertendo os nossos filhos, quebrantando-lhes o coração. Quais são as lições da esposa de Manoá às mulheres? A primeira é que é possível confiar em Deus mesmo sob circunstâncias difíceis. Mulher estéril, tratada como leprosa. E não só isso, a esterilidade nessa época era visto por muitos na teologia como maldição de Deus. Deus estava punindo aquela mulher por algum pecado. Note a marca que essa mulher carregava, a dor, as feridas. E diante da dor, diante das feridas, diante das lutas e provações, muitas mulheres se afastam de Deus. Muitas mulheres questionam o amor de Deus. Mas a esposa de Manoá, essa mulher anônima, nos ensina essa preciosa lição. Nas lutas, nas dores, nas dificuldades, precisamos nos abrigar debaixo das asas do nosso Senhor. Precisamos nos esconder nele, porque Ele nos refugia, Ele nos consola, Ele nos sustenta. Qual é seu drama, mulher? Talvez você enfrente problema no casamento. Talvez você seja casada com um marido ímpio. Talvez em sua casa só haja desrespeito, ausência e indiferença do seu marido. Talvez você sofra com um filho que se perdeu, com uma filha que se desviou, com um filho rebelde, com as circunstâncias financeiras dificílimas, com enfermidade em casa. Aproxime-se do Senhor. Ore ao Senhor. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus por nós, Ele é o Deus conosco, Ele ouve nossa oração, Ele conhece o que nos causa dor, Ele intervém para nos sustentar. Em segundo lugar, seja parceira, preste contas a seu marido e preste a ele também aconselhamento quando for necessário. O anjo visita essa mulher, mas a seguir ela corre para prestar contas ao seu marido. Quando o seu marido entra em pânico, vou morrer, vi a Deus. Essa mulher aconselha seu marido, calma, homem, vai não. Deus nos trouxe uma palavra de bênção. Deus nos trouxe uma palavra de restauração do povo dele. Não há motivo para temer. Na verdade, nós temos é que jubilar. Ajude seu marido. Levante seu marido quando estiver caído. Ofereça a seu marido palavras de consolo, de encorajamento, de estímulo, nos duros embates dessa vida. Uma outra lição que aprendemos com a esposa de Manoá: lembre-se de quem deve ser o mais importante para você. Lembre-se de quem deve ser o mais importante para você. A mulher recebe uma notícia maravilhosa. Normalmente, algumas que a gente anda conhecendo por aí, postam uma foto e coloca no Instagram. A esposa de Manoá corre, dá a volta nas outras mulheres que estavam na fazenda, em suas amigas de trabalho, e vai falar para a pessoa mais importante de sua vida, abaixo do seu relacionamento com Deus, que é o seu marido. Deus nos abençoou. Deus veio ao nosso encontro. Pode ter certeza, quanto mais íntima você, mulher, for da palavra de Deus, quanto mais íntima você for da oração, quanto mais você for cheia pelo Espírito Santo, quanto mais você conviver com mulheres maduras na fé, que de fato amam a Jesus, mais você se ligará a seu marido, mais você se dedicará e o amará, e mais Deus te abençoará e abençoará sua família por isso. A última lição que a gente aprende com a esposa de Manoá é: confie e sempre descanse nas promessas de Deus. Que mulher maravilhosa, a mulher sem nome. A gente vê o relato de Raquel, que tragédia. Põe funcionária para dormir com o marido. A gente lê o relato de Rebeca, esposa de Isaac, escuta atrás da porta,
e coloca o filho para mentir para o próprio pai. É tanta confusão. Mas aqui nós estamos diante de uma mulher sem nome, que quando Deus falou, ela disse: eis aqui a tua serva. Ela obedece. Ela crê na promessa de Deus. Ela enfrenta dificuldades na vida. Ela vê seu filho se desviar. E muito provavelmente ela sofreu horrores por isso. E por ser uma mulher de Deus, deve ter orado muito por isso. Porque ela cria na promessa de Deus. Nós não sabemos se essa mulher estava viva quando seu filho Sansão se arrependeu e morreu. Mas sabemos que mesmo depois, se ela tiver morrido, as suas orações foram atendidas. E quais lições a gente aprende de Manoá? As lições de Manoá aos homens. A primeira delas é: lidere o seu lar e tenha segurança. Manoá, como eu disse, não era um homem passivo. Manoá não era um homem reativo. Manoá tomava conta de seu lar. Quando a esposa conta o que aconteceu, ele toma providências, ele ora, ele quer saber quem é esse anjo, o que precisa fazer, ele quer ouvir instruções, ele tem dúvidas, ele oferece comida para o anjo, ele está preocupado com toda essa situação. E ao mesmo tempo Manoá tem segurança, ele confia em sua esposa, ele não tem ciúme de sua esposa pelo fato do anjo ter aparecido a ela 2 vezes. Ele sabe que essa mulher é bênção na vida dele. Ele sabe que por ela ser mulher de Deus, ela o abençoa. É isso que Provérbios 31 nos fala da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é coroa para seu marido. O homem que tem uma mulher virtuosa, uma mulher que ama a Deus, que obedece às promessas de Deus, que crê na palavra de Deus, que ama seu marido, é dedicada ao seu marido, que é parceira de seu marido, que caminha com seu marido. O homem dessa mulher, ele é honrado entre os anciãos da cidade, diz nos Provérbios capítulo 31. Ele é valorizado por conta da esposa que tem, porque ela coroa a vida desse homem com honra. Portanto, homem, se você possui uma mulher assim, valorize-a, ame-a, sacrifique-se por ela, dedique-se a essa mulher, seja doce com ela, respeite-a, seja fiel até o fim a essa mulher, valorize-a na privacidade, em público, enalteça as virtudes dessa mulher, louve a Deus por ter te concedido um presente, que é uma mulher que ama a Deus. A maior destruição para um homem é uma mulher ímpia. Pais, ensinem isso a seus filhos. Eu terminei de ler há 2 semanas o melhor livro sobre criação de filhos que eu já li em toda a minha vida. Ler livro sobre criação de filhos é muito difícil, porque só tem receita de bolo. Faça isso. Você termina de ler o livro, você se sente um inútil, porque, meu Deus, é difícil demais seguir essas receitas de bolo. O livro que eu li é da editora Cultura Cristã, Criando Filhos no Poder do Evangelho. Como pais pecadores, que não conseguem obedecer a Deus de coração, podem criar filhos para a glória de Deus. O livro fala sobre isso. E ele trouxe um dado que é tão assustador. Uma pesquisa feita por uma instituição com milhares de adolescentes constatou que, assustem-se, os adolescentes cristãos, até o início da idade adulta, têm mais relacionamento sexual que os adolescentes ímpios. Você consegue entender um negócio desse? Nossos filhos vivem muito bem o primeiro versículo do livro de Juízes. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem entendia. Exorte teu filho. Aproxime-te do teu filho. Ministre a Bíblia ao teu filho. Mostre os pecados do teu filho.
Mostra que teu filho peca contra o Deus que o chamou, que o santificou, que fez promessas para ele. Convoque teu filho ao arrependimento, à contrição, ao retorno à casa do Pai. E a casa do Pai eu não me refiro à igreja, mas à intimidade com Deus. E a intimidade com Deus o trará de novo ao convívio com o povo de Deus. Lidere tua casa, homem. A segunda lição de manual aos homens é: ore por todas as coisas. Ore. Precisa tomar decisão, ore. Está com dúvida, ore. Está com medo, ore. Está temeroso, ore. Muito vale por sua eficácia a oração do justo, ore. Nós evitaríamos muitos problemas em nossa vida se antes de agir parássemos para orar e esperar o momento certo, as portas que Deus abriria, ou não, se não abrir não é para ir. Ore. Amadureça a sua fé. Todos os dias a gente tem que crescer na fé, crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus. Pastor Neilon deve ter visto um vídeo que a gente recebeu no grupo dos pastores, né? Crescer na fé hoje é um desafio, porque nós estamos num combate infernal. Eu posso citar nomes porque está no YouTube, né, Pastor Neilon? Tem um entrevistador famoso, Rafinha Bastos, que era do antigo CQC. Entrevistou Caio Fábio. Acho que foi essa segunda-feira agora. Segunda-feira passada, né? Então tem 8 dias. Caio, é o seguinte: é possível conciliar o cristianismo bíblico com alguém que é membro do LGBTQI+, com alguém que é evolucionista? A resposta do Caio foi: claro que é. E não houve mais nada de Bíblia, só experiência. Meu filho mais velho é homossexual. Minha neta é trans. E é uma das pessoas que mais encarnam a espiritualidade do Evangelho. Pastores que foram referência, que pregaram para multidões, não só abandonaram a fé bíblica, como induzem multidões a andarem por um caminho largo para a perdição. Nossos filhos são bombardeados com isso, a gente é bombardeado com isso. Deus é amor, Deus é amor, aceita todos como estão, do jeito que está, sem mudança, sem cruz, sem pagar preço, sem arrependimento. Amadureça a sua fé, conheça a palavra de Deus, agarre-se à palavra de Deus, submeta-se à palavra de Deus, e por fim, tenha o espírito de um aprendiz. Manoá diz: ó Deus, tem misericórdia, apareça de novo, eu quero aprender, eu tenho dúvidas. Homem, morra achando que você não sabe quase nada, e busque aprender, aprender como ser um marido melhor, aprender como ser um pai melhor, aprender como exalar o bom perfume de Cristo, como influenciar seus filhos para a eternidade, como se sacrificar amorosamente por sua esposa. Aprenda, aprenda, aprenda sobre Jesus, aprenda sobre a volta do nosso Senhor, aprenda sobre humildade, aprenda sobre a sua depravação do coração, que o tempo todo vai se manifestar no orgulho, na vaidade. Aprenda, seja um aprendiz, queira conhecer Deus, queira saber a vontade de Deus. E o que é necessário para que o casal se torne melhores amigos? A gente vê isso na vida desse casal. Existe dedicação e respeito mútuos?
confirmado. Você não vê em momento algum um gritando com o outro, um planejando nas costas do outro. Existe o tempo juntos, esse casal se valoriza. Esse casal investe na vida um do outro. Eles conversam um com o outro. Existe conversar sobre todas as coisas, confirmado. É conversar sobre tudo. Conversar sobre as tristezas, sobre a pressão. É claro que a gente vai poupar as nossas mulheres de algumas pressões no trabalho que são desnecessárias. A gente não vai trazer todas as coisas para não deixá-las preocupadas. Mas nós vamos conversar. Conversar sobre nossa vida, conversar sobre tudo. Alguém perguntou para mim, né? Tem uma pessoa que queria que eu fosse malhar com ele na academia dele. É muito amigo meu. E eu venho de 2 Covids, e depois dessa barriga cortada, né? Só corticóide. Pela graça de Deus, consegui voltar para a academia, semana passada. E aí ele disse, eu fiquei triste que você não está malhando na academia com ele. Aí eu disse, eu sei, mas eu preciso priorizar malhar na academia com a minha esposa. É o horário que a gente está junto também. Que a gente conversa, ela está no aparelho, eu estou no outro, manda um beijinho, aí Nadinha, vai aprendendo. Manda um beijinho, ela dá uma piscadinha para mim. Já prepara, né? Já prepara o clima. Já prepara o clima. Esse casal passa tempo juntos. Confiar um no outro. Essa mulher não era digna de confiança. O marido sabia que ela queria contar primeiro a ele. A gente sabe quando nossa mulher nos respeita. A mulher sabe quando o seu marido é digno de confiança. A mulher sabe quando pode descansar, porque seu marido ama a Deus. Esse casal orava um pelo outro. Eles tinham espiritualidade sólida. Não é a espiritualidade do evangelho lá, como o nosso amigo não, né? Como o rapaz lá disse não, né? É uma espiritualidade bíblica de verdade. Deus vai conversar com essa mulher porque era a mulher de Deus. Como o anjo Gabriel foi conversar com Maria, porque Maria era a mulher de Deus. Deus não faz coisas extraordinárias em nós se antes nós não o buscamos, nós não desejamos nos conformar à vontade dEle. É a partir de uma vida que tem intimidade na presença de Deus, que Deus realiza grandes coisas. E esse casal tinha uma fé inabalável em Deus. Diz para mim, gente, tem como dar errado? Dedica-se um ao outro. Ele está doente, ela está doente, vai lá e cuida, se preocupa. Esse final de semana é do papai e da mamãe. Vocês vão ficar com a vovó, com o vovô, com o titio, titia. É do papai e da mamãe. Para onde vocês vão? Nós vamos para Caldas Novas. O quê? Mas a gente ama. Papai e mamãe vão namorar. É papai e mamãe. Seus filhos precisam crescer sabendo disso. Que sua esposa é número 1. Que seu marido é número 1. E eles vão crescer saudáveis se virem em vocês um bom casamento. Conversar sobre tudo. Até sobre coisa difícil. Olha, eu sei que você é explosiva, tem pouca paciência, mas não dá para a gente deixar esse elefante aqui no meio da sala, não. Você está me desrespeitando. Esse jeito de falar, esses ataques seu de fúria, essa reclamação, esse nervosismo, isso está prejudicando nossa família. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com o teu coração? Porque uma vida cheia do Espírito, ela se reproduz em bondade, em mansidão, em domínio próprio, em paciência.
Eu posso te ajudar. Conversar sobre todas as coisas também implica conversar sobre coisa difícil. Confiar, orar um pelo outro. E a cereja do bolo, né? Confiar em Deus. Crer na palavra de Deus. Buscar conhecer a palavra de Deus. E aqui eu quero terminar trazendo 6 indicadores de que você e seu cônjuge não são os melhores amigos. O indicador 1, vocês não conseguem conversar sobre qualquer assunto. Lá vem você de novo com essa conversa. Meu bem, acalma. Calma. Não fala que eu estou nervosa, não. Meu bem, você tem que se controlar. Está ruim isso. Ou a mulher diz para o marido, olha, você precisa priorizar a gente. Mas eu já faço tudo por essa casa. Eu trabalho o dia inteiro, eu me mato, não sei o quê, não sei o quê. Eu ponho pão sobre a mesa, não sei o quê. Tem que aprender a ouvir o que o outro tem a falar. Porque leais são as feridas feitas por quem ama, mas os lábios do bajulador levam à morte. Então vocês não conseguem conversar sobre qualquer assunto. Um outro indicador de que vocês não são os melhores amigos, vocês comentam com outras pessoas coisas que não falariam com o seu cônjuge. Eu tenho segredos que pertencem a mim e a nossos filhos. Papai não. Eu tenho outros segredos. Meu celular tem uma senha minha. Marido e mulher, uma só carne. Mas meu celular está fora do acordo. Você não pode ver o que tem aqui, não. O que você está escondendo? Vocês se sentem mais confortáveis em um grupo do que juntos? Vocês gostam mais de estar com amigos do que sozinhos? Um outro indicador de que você e seu cônjuge não são os melhores amigos. Quando vocês pensam em seu melhor amigo, o seu parceiro, sua parceira não é a pessoa considerada. Isso é sério, viu? Quando você e seu cônjuge estão juntos, parece que vocês conversam sobre coisas triviais e de repente fica aquele silêncio constrangedor, porque não tem intimidade. É isso mesmo. Tem casal que conhece os mínimos detalhes do corpo do outro, mas não tem intimidade emocional. Vocês não têm pressa de chegar em casa depois do trabalho para ver seu cônjuge. Na verdade, com frequência vocês pensam em desculpas para ficar fora de casa. Esses são indicadores. O que fazer? Olhar para esse casal simples, de um vilarejo pobre, vivendo uma realidade política, econômica, espiritual caótica, sem referências de líderes na nação, mas que procuraram amar a Deus, ainda que a maioria fosse na contramão, fosse por um caminho contrário. Casal simples, que gostava de estar juntos, que respeitava um ao outro, que orava, que confiava na palavra de Deus, que era disposto a ser usado por Deus, que não escondia nada um do outro, que estabeleceu o outro como prioridade em sua vida e que criou o filho em harmonia, conforme as orientações da palavra de Deus. Um casal que se divertia.